todos bem-vindos, mais um devocional aqui nessa terça-feira. E eu gostaria de ler com os irmãos hoje o Salmo 133, que diz o seguinte para nós, a palavra do Senhor. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E esse é um salmo muito interessante. Ele fala, ele começa falando um versículo que é muito conhecido por todos nós. Ele diz, como é agradável viverem unidos os irmãos. E aqui obviamente, o contexto não é um contexto de igreja. O salmista aqui, Davi, ele não está falando exatamente da igreja, até porque a igreja ainda não era existente nessa época. Mas ele reconhece ali, entre o povo de Israel, os judeus, que era agradável viverem unidos ali, entre os irmãos. E ele faz uma comparação interessante. Ele compara essa união com o óleo que descia sobre a cabeça de Arão, sobre sua barba e as suas vestes. E isso como um sinal de consagração, uma vez que Arão ele era um dos principais sacerdotes da tribo de Levi. E ele também compara essa união entre os irmãos com o orvalho do Monte Hermon. Então aquele orvalho que aparece todos os dias assim de manhã, ele compara essa união dos irmãos ele faz essas duas referências, E realmente assim, o que Davi diz que realmente é bom e agradável viverem unidos os irmãos, Então, para quem acompanhou aí as nossas últimas mensagens na epístola de Paulo aos Efésios, a gente viu a importância, trazendo aqui para o nosso contexto, da igreja viver unida, de ter um andar digno, ao seu chamado, de viver em unidade e suportando ali uns aos outros, cuidando uns dos outros, aconselhando uns aos outros. A gente vê em Hebreus a importância de estarmos juntos congregando, como igreja, de estarmos juntos reunidos para compartilharmos dons, também o apóstolo Paulo diz em Romanos. Então que a gente consiga também reconhecer que é bom e agradável viver unidos entre os irmãos. Que a igreja precisa viver unida, entre si, as pessoas, os irmãos em Cristo, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, seja nos momentos de dificuldade, em momentos em que a gente precisa muitas vezes exortar, aconselhar, ou seja também nos momentos ali de alegria, a gente pode se alegrar, compartilhar ali coisas que acontecem nas nossas vidas. E eu gostaria de repetir, esse versículo 1 aqui do Salmo 133, que Davi nos diz, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Nós possamos também ter isso no nosso coração, como é bom, agradável e prazeroso estar unidos entre os irmãos. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Que nós possamos, assim como Davi disse para o povo de Israel, que nós possamos como igreja dizer que é bom e agradável viver entre os irmãos. Que nós possamos perdoar uns aos outros, cuidar uns dos outros, exortar uns aos outros, aconselhar uns aos outros e que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Essa é a minha oração, Pai, essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.